Para todos, a paz do Senhor Jesus. Me chamo Janaína Almeida, sou do Ceará, da cidade de Iguatu. Sou junta, não sou casada há 5 anos com o meu esposo. Temos uma bebezinha de 2 anos. E eu quero contar aqui um pouco do meu testemunho para vocês, para edificar a fé de cada um que está passando pelo deserto. Porque bem, eu sei, que não é fácil. O deserto não é fácil para ninguém. Vem aquele medo, vem as angústias, vem as dúvidas. Será que Deus existe mesmo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Tem esse tipo de pergunta. E o meu deserto começou com 1 ano que eu estava com meu esposo. Ele mudou de emprego, E daí comecei a perceber que ele estava diferente, que ele estava com um amante. Foi muito difícil, não foi fácil. Essa amante ficava me mandando mensagem pro meu celular, ligava pro telefone dele direto, mandava mensagem direto. E não era fácil. E ele passou quase 1 ano com essa mulher. Ela chegou ainda a engravidar dele. Só que ela abortou, E ele sempre querendo terminar com ela e ela nunca que deixava, não aceitava o fim do relacionamento. Ela morava em outra cidade. Quando ele trocava o número ou não atendia, ela fazia o possível para encontrá-lo. Então ela vinha da cidade dela até a nossa cidade para encontrar com ele. Então foi muito difícil, eu sofri bastante, mas Deus é maravilhoso, E ela era casada, tinha deixado o marido descobriu. E daí ele começou a ameaçar o meu esposo de morte. Foi muito difícil, esse momento. Porque ele viajava e a gente ficava sem saber como era que ele ia estar, o que é que ele estava fazendo, E começou também ameaças nas redes sociais para a família dele no Face, Mandava mensagem no WhatsApp das irmãs, no Face das irmãs, da minha irmã, cunhado. Foi um momento bem difícil, Aí a gente passou por isso. E com o tempo ele arrumou outra amante. Essa outra amante também tinha um namorado. E ele disse que não sabia, ficou com ela uma vez. Daí o namorado dela começou a descobrir, E chegou um dia que o meu telefone tocou. Eu estava dando de mamar para minha filha 3 meses. Na época ela tinha 3 meses. E ele disse bem assim pra mim: fala pra seu esposo que eu descobri que ele tá tendo um caso com a minha namorada. E fala pra ele que na próxima viagem que ele vier aqui na cidade, ele não vai voltar com as pernas dele. Eu vou mandar matar ele. Você vai receber ele aí na sua casa, só ele com o caixão. Isso eu fiquei desesperada, No momento a gente fica desesperado. Minha filha parou de mamar porque o leite parou, Porque por conta da agonia. Eu tentei entrar em contato com meu esposo para dizer para ele, mas não dava certo porque ele estava em viagem, dirigindo, nem podia atender. E mandei uma mensagem com pouco tempo, ele me retornou, falou que isso era mentira, isso era trote, não sei o que. Aí fiquei na minha. Quando foi com mais ou menos 1 hora, meu telefone chegou uma mensagem, era do meu esposo, dizendo que estava no hospital, que tinha passado mal. Aí eu entrei em desespero, comecei a ligar para ele, ele não atendia por conta que estava na emergência, sendo atendido, não podia falar. Aí eu achei que alguém tinha dado um tiro nele. Nessas horas a gente coloca muita coisa na cabeça, Eu sei que aí, depois ele me ligou e disse, não, é porque essa mesma pessoa tinha ligado para ele e tinha ameaçado ele. Aí ele confessou que realmente tinha ficado com essa mulher, só que não sabia que ela não era nem casada, que ela tinha um noivo. Aí ficou. Aí essa primeira amante que ele teve, como ela nunca aceitou o fim do relacionamento, até hoje ela ainda tenta destruir a gente.
E ela me mandou várias mensagens dizendo que eu ia pagar por tudo que eu tinha feito, que eu nunca ia ser ninguém na vida, que eu nunca ia ser feliz. Eu sei que ela falou muita coisa, né? Jogou bastante seta, né? Mas o Deus é Deus maravilhoso. E aí, uns meses atrás, meu esposo apareceu uma coceira nele, sabe, no corpo. Ela colocou um feitiço nele, né? Pra ele morrer mesmo. Ele foi para todo tipo de médico e nenhum médico descobriu o que era que ele tinha. E um dos médicos falou que a medicina não ia descobrir, então ele tinha que procurar outra coisa. E a gente foi aqui no rezador. Até então eu não conhecia o evangelho. A gente foi aqui no rezador e ele confessou que tinha sido algo feito para destruir a vida dele. Eu sei que após 3 meses, graças a Deus, Deus abençoou, que ele melhorou, né? Aí, quando a gente pensava que estava bem, viu uma coisa. Aí, pegaram essa mesma amante, a primeira amante, né? Pegaram, ela não aceitou, fui no relacionamento. Ela pegou umas fotos minhas no meu status, que ela tinha o meu WhatsApp. Eu postava as fotos e ela ficava só pegando, né? Eu sei que ela pegou as fotos minhas, fez uma montagem com as minhas fotos, pegou uma foto de uma mulher pelada da barriga para baixo, mandou para a irmã dele e pro irmão dele, forjou uma conversa no WhatsApp, né? Porque tem um WhatsApp falso. Ela forjou uma conversa, colocou meu número no perfil do WhatsApp, minha foto, a mesma foto que estava no meu WhatsApp. Ela forjou isso tudo. Essa foto dessa mulher pelada, ela colocou e colocou o número também de outro rapaz que eu nunca nem sei quem é. E falou para a irmã dele que eu tava tendo um caso, né, com esse rapaz, que eu tava traindo meu esposo. Eu sei que foi muita coisa. E quando a gente foi na casa da minha cunhada, ela chamou meu esposo e mostrou para ele. Ele entrou em desespero. Aí a gente veio para casa, ele veio brigando até em casa. Quando chegou em casa, ele pegou todas as coisas dele, né, botou tudo em sacola, bolsa. Falou que ia embora, que não ia viver essa vida, que eu estava traindo. Ele, até o momento, ele não acreditou. Mas eu orei bastante, pedi a Deus, até que a tempestade acalmou. No outro dia eu fui na delegacia, ainda abri um BO, mas até hoje nunca que descobriu quem é. Só que a gente sabe que realmente deve ter sido essa amante lá de onde ele, a primeira que ele arrumou, por conta que ela nunca aceitou o fim do relacionamento, né? Aí, quando foi agora, dia 20 de junho, aí a gente tava bem e tudo. Aí, quando foi dia 20 de junho, ele chegou em casa de viagem e falou que ia embora, que não ia mais ficar aqui, que não dava mais certo. Aí, realmente começou o meu deserto, né? Aí, ele saiu de casa, eu entrei em desespero com a minha bebezinha, só tinha 1 ano e 7 meses. E eu sem trabalhar e fiquei na casa, que a gente tinha comprado uma casa pela Caixa, né? E ele, quando foi com 2 dias que ele saiu de casa, ele me ligou e falou que eu só tinha 3 dias para dar o dinheiro da diferença da casa, né? Que se eu não desse, eu tinha que sair da casa, porque ou ele ia vender a casa ou ele ia alugar. Porque a casa até então, a gente paga junto, mas só tá no nome dele. Aí eu entrei em desespero, né? Porque no momento do deserto, o primeiro momento da gente é ficar desesperada, né? Sem saber o que fazer. Aí eu falei pra ele que não tinha como ele vender a casa, porque eu também tinha parte, eu não ia sair da casa, não ia ficar no meio da rua com a minha bebê. Aí comecei a pedir a Deus, até que Deus acalmou o coração dele. Ele disse, pois tá bom, vou te dar mais alguns meses. Aí eu tinha uma amiga minha, contei pra ela, né, e ela disse, mulher, eu tenho uma amiga minha que é pastora, se você quiser falar com ela, para ela fazer umas orações, se você acreditar nisso, porque até então eu era católica, eu disse, não, onde Deus estiver, eu também tô, então eu quero sim. Aí eu comecei a falar com essa minha colega, ela me deu o número da pastora, o nome dela é pastora Rejana. E até então, tem o esposo dela também, que é o pastor Francinaldo, daqui da minha cidade. Até então, eles começaram a entrar em uma guerra, né, comigo, guerra espiritual. Entrar em oração, propósito, jejum. E foram me ensinando como era que eu tinha que agir. E disseram, né, pra mim ir pra igreja. Eu comecei a frequentar a igreja,
culto de libertações, então eu ia toda semana, levava roupa dele, foto dele que tinha aqui em casa. E foi indo, né? Ele via dia sim, dia não, via a nossa filha. E todo dia era uma ameaça diferente dele, e eu só orando, né? Rezando e pedindo a Deus. E sempre que ele vinha, eu passava óleo ungido nele, né? E quando ele saía, eu agradecia a Deus. Quando ele chegava, eu agradecia a Deus. E continuava tratando ele super bem, né? Aí, ele estava morando com outra pessoa, né? Ele ficou 120 dias fora de casa, passou 120 dias morando com outra pessoa. Comprou ainda uma cama, uma cômoda pra lá. E ele ficou com ela. Quando foi no dia 27 de setembro, né, a gente sempre conversava a respeito da nossa filha. No começo que ele saiu, eu ficava correndo atrás, me humilhando, né, porque eu não sabia como lidar com essa situação, né, eu estava sendo tola e não sábia. Então eu corria atrás dele, mandava mensagem, ficava perguntando mais quem era que ele estava, o que era que ele estava fazendo. Eu ligava, ele não atendia, e ele dizia direto: vá viver sua vida, eu vou viver a minha, me deixe em paz. Eu não volto para ir mais nunca, eu não tenho mais nada aí. Aí ele, depois com mais de mês, ele começou a dizer que, já que não podia vender a casa, mas ia vender o que ele tinha comprado, que estava dentro de casa, que era o ar-condicionado, TV, essas coisas. E eu fui repreendendo, né, passando óleo, fazendo oração, pedindo a Deus, e até que Deus acalmou, ele desistiu de vender as coisas, né. Aí, dia 27 de setembro, a gente teve a nossa primeira recaída, né. Até eu fiquei sem saber se eu poderia ficar com ele ou não. Mas acabei que pedi orientação a Deus e Deus abençoou e a gente teve a primeira recaída, né? Depois dessa primeira recaída, ele ficou em silêncio, não falou nada, e eu já fiquei triste, achando que ele estava querendo só apenas me usar. Mas Deus já estava trabalhando, porque ele tem um coração muito duro. Tinha, né? Que o coração dele já está bem quebrantado. Deus é maravilhoso, porque só quem conhece o meu esposo é eu e Deus, então eu vejo o quanto o coração dele é duro. Depois que ele disser uma palavra que não, é não. E ele disse várias vezes que não voltava, eu já tinha desacreditado, né, nele, porque eu tinha certeza que ele não ia voltar. Eu fui para a igreja uma vez com uma colega minha e disse: olha, na estrada quando a gente ia, eu disse: olha, eu vou desistir do meu esposo, porque ele não volta mais, então eu vou desistir. Quando eu cheguei lá na igreja, que começamos a orar, aí na hora da pregação, né, o bispo falou pra mim, né, que tinha uma pessoa que estava querendo desistir, que Deus estava mandando dizer que não era para desistir, que ele apenas tinha tirado alguém, né, da vida de outra pessoa, para que aquela pessoa, no caso que era eu, se aproximasse mais de Deus. Porque eu estava afastada de Deus, eu estava longe de Deus, porque até então estava com 2 anos que a gente estava frequentando o centro espírita, entendeu? A gente estava frequentando o centro espírita. Logo quando meu esposo saiu de casa, estava com 2 anos que a gente estava frequentando o centro espírita. Então, o que é que acontece? Às vezes Deus permite que aconteça isso para que a gente possa mais se aproximar de Deus, né? Deus às vezes permite que o inimigo, quando está atrás de fazer algo, Deus às vezes permite que aconteça, que é para poder a gente saber que Deus existe, que é para a gente saber que a gente tem que se aproximar mais de Deus. Então, por isso que Deus falou que tinha permitido que alguém tinha saído da vida de outra pessoa, porque se não tivesse permitido, essa pessoa não estava hoje na igreja, entendeu? Então, isso foi para mim. Aí daí eu disse: então agora eu não vou desistir, agora que eu vou persistir. Aí fiquei assistindo lives, né, na internet. Tinha muitas lives, eu ficava sempre assistindo. E um dos pastores que faz as lives me chamou ao vivo, né, e falou que Deus estava mandando falar para mim descansar no Senhor, para mim aquietar meu coração, que o que Ele tinha de fazer na minha vida, Ele ia fazer. E que a promessa que ele tinha dito ia ser feita, era só para me ter calma e ter fé e não desistir.
Então, cada vez que eu escutava isso, mais eu ficava na fé, né? Que Deus realmente ia restaurar meu casamento. Aí, quando foi dia 6, o aniversário da minha bebê agora, foi dia 6 de outubro. Eu fui buscar minha colega de moto, né? E no meio do caminho eu sofri um acidente. O inimigo, né, tentou me matar. Mas Deus tinha uma promessa na minha vida, na vida do meu esposo e da minha filha. E Deus não permitiu. Eu levei um acidente de moto, um acidente gravíssimo. Eu bati numa Hilux que ia na minha frente, ela freou de uma vez. Eu bati atrás, eu caí longe da pista, bati a cabeça na ciclovia. Eu estava de capacete, caí longe. E o pessoal que veio me socorrer, um deles ainda falou assim: eu acho que ela tá morta. Aí na mesma hora eu levantei, falei que não tava. Olhei para todo o meu corpo, né, meus braços, minhas pernas. Até então eu tava de calça. Não tinha nenhuma raladura. Para honra e glória do Senhor. Não tinha nenhuma raladura. Eu estava bem, graças a Deus. E levantei, né, do chão. Pedi forças a Deus, né. Agradeci por eu não ter acontecido nada além, né, só de que eu fiquei roxa, somente, nada mais aconteceu. Aí nisso, quando foi com uns 40 minutos, meu esposo ligou, estava viajando, ele me ligou e disse: olha, eu acabei de sofrer um acidente, que eu estava até com o telefone na mão, que eu ia mandar mensagem para ele dizendo que eu tinha sofrido um acidente de moto. E ele me ligou e disse que tinha sofrido um acidente de ônibus porque ele estava viajando. Ele bateu o ônibus da empresa onde ele estava. Então, quer dizer, o inimigo primeiro tentou me destruir, né? Não conseguiu, porque Deus me deu livramento, né? Então, como Deus me livrou, ele disse: então não consegui com a esposa dele, eu vou agora para ele, que ele também está dirigindo, ele vai sofrer um acidente. Mas para a honra e glória do Senhor, não aconteceu nada, nem comigo e nem com ele. Comigo foi só algumas manchas roxas, nem arranhão eu tive. E é porque eu saí bolando na pista, né, no sol quente, era 2 horas da tarde. Mas para a honra e glória do Senhor, eu glorifico a Ele todo dia e agradeço. Porque foi um grande livramento que Deus nos deu, né, porque no mesmo dia a gente sofreu um acidente, eu e ele. Só alguns minutos de diferença, né? Mais ou menos meia hora. E ficamos em paz quando foi dia 9, né? Aí dia 6 ele passou... Não, dia 7 ele passou o dia aqui em casa, né? Ficou aqui, tomou banho, comeu, dormiu à tarde. Isso eu continuei nas orações, né? No meu jejum, não desisti. E dia 9, né? Ele mandou uma mensagem pra mim dizendo que estava pensando em voltar para casa. Eu falei que tudo bem, que ele podia voltar, que a casa era dele também, que eu estava de braços abertos esperando. Aí, quando foi dia 10, ele pegou o carro da minha irmã, que até então a gente não tinha carro. Ele pegou o carro da minha irmã. Aí ele foi lá na casa da outra mulher que ele estava morando, pegou todas as coisas dele e trouxe para casa, né? Para honra e glória do Senhor, ele hoje está em casa. A gente tá bem, né? Só alguns contratempos, porque é aquela coisa, não é porque você saiu do deserto, não é porque seu esposo voltou para casa, que você vai deixar de orar, que você vai deixar de jejuar. Não, de jeito nenhum. Você sai de um deserto, mas você entra em outro deserto também. Como assim outro deserto? Porque a batalha ainda continua. Porque como o inimigo viu que ele perdeu a batalha, entendeu? Que o esposo voltou para casa, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar de tudo para destruir novamente. Então, se a gente não tiver forte, não tiver firme no Senhor, a gente acaba que faz tudo de errado de novo, né? Inclusive, meu esposo voltou dia 10. Quando foi dia 12, eu coloquei foto do meu perfil do WhatsApp, né? Meu e dele, que fazia uns 7 meses que eu tinha posto. Eu nem lembrava mais dessa mulher, da primeira amante dele, né? E ela tirou um print, né, da minha foto do perfil. E o que foi que ela fez? Mandou pro telefone dele, né, o inimigo já usando ela para destruir de novo.
e mandou pro telefone dele várias mensagens dizendo que tinha sido eu que tinha mandado pra ele essa foto, né? Pra ela, quer dizer, essa foto, e que eu estava mandando mensagem, que eu estava fazendo as coisas pra atrapalhar a vida dela. Só que Deus sabe que eu não fiz nada disso, eu nem lembrava que ela existia. Meu esposo chegou em casa, começou a falar um monte de coisa, que ia embora de novo, que estava com 2 dias apenas que tinha voltado e que já ia começar tudo de novo. Eu sei que eu fiz oração, jejum, pedi a Deus para acalmar a tempestade, e graças a Deus ele acalmou. Quando foi dia 20 agora de outubro, né, uns 5, 6 dias depois, ele chegou 1h30 da manhã em casa, né, meu esposo, dizendo que tinha um carro seguindo ele e que era o nosso carro, porque até então a gente não tinha carro. Mas quando meu esposo voltou, minha irmã comprou um carro e deu pra gente. Deus, né, deu pra gente, porque a gente tinha um sonho de comprar um carro e a gente não tinha condições, porque até então é só ele que trabalha. Mas ela comprou um carro pra gente, né, e deu pra gente de presente. Então Deus é maravilhoso, né? Deus é ótimo. É só a gente se apegar a Ele, né? Ter fé, ter calma, ser sábia, né? Pedir sabedoria a Deus, porque o mais Ele fará. Então a gente tem que confiar no Senhor. Não sei os desertos que cada um que vai assistir esse meu vídeo que está passando, mas a única coisa que eu tenho que dizer é que vocês não desistam da felicidade de vocês. Não desista do casamento de vocês. Não desista da família de vocês, porque é isso que o inimigo quer. Então, quando a gente vai ter dia que a gente vai estar cabisbaixo, né? Vai estar querendo chorar, vai estar triste. Então, nesses dias, glória a Deus, glorifique a Deus. Coloque pregações, veja os vídeos, né? De restauração de casamento. Não desista. O inimigo vai tentar de várias formas. E o pior é que ele vai tentar. E sempre ele tenta com as mesmas armas. Então, é só a gente ver que Deus é Deus. Deus nunca desampara ninguém. E em qualquer tempestade, Deus vai estar com a gente. É só ver, né, o que ele fez com Jó. Ele permitiu que tudo fosse tirado de Jó, para poder ver até onde era que ia a fé dele. E mesmo assim, sem nada, Jó ainda continuou com a mesma fé. Então, o que é que Deus fez? Deu tudo de volta para Jó. Então, do mesmo jeito, Ele vai dar para cada um de vocês. Então, tenham fé e tenham calma, que tudo vai dar certo. Deus nunca desampara ninguém. Muito obrigada a todos, e que esse meu testemunho possa fazer com que cada uma cresça mais a sua fé, tá certo? E que Deus abençoe cada um de vocês. A paz do Senhor.